Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, como é que vocês estão? Hoje a gente vai ler Isaías 9 e 10 e vamos ler o último capítulo da segunda carta de Paulo a Timóteo. Então depois deixe seu comentário aí se você leu comigo toda essa segunda carta de Paulo a Timóteo, tá bem? Bom, continuamos aqui a leitura de Isaías, chegamos ao capítulo 9, especialmente num trecho muito lido no período do Natal, que trata-se aqui de uma profecia a respeito da vinda do príncipe da paz. Então vamos à leitura. Mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então temos aqui uma profecia maravilhosa a respeito da vinda de Cristo Jesus. Claramente, à luz da revelação completa das Escrituras, do Novo Testamento, nós sabemos de quem Isaías estava falando aqui. E ele se refere a região lá de Zebulon, Naftali, a Galileia dos gentios. No mapa de Israel, a Galileia fica na região norte. Depois que eles voltam da, do exílio babilônico, então se formam a Galileia, a Samaria, um pouco mais centralizada, e embaixo a Judéia. E Jesus, ele nasce em Belém, da Judéia, mas ele vive toda a sua vida lá na Galileia, na região de Nazaré, de Cafarnaum. Então, por isso está dizendo que nessa região que vivia em trevas resplandece a luz. E a região da Galileia, os habitantes da Galileia no tempo de Jesus são alvos de certo preconceito pelos moradores da região da Judéia. Eles viam o pessoal da Galileia como um pessoal menos puro, vamos dizer assim. Tá? Por quê? Por conta de uma aproximação muito grande daquela região com os povos lá do norte, né? No caso, lá a região que hoje é a região da Turquia, por exemplo, Tiro, Sidom, a Síria vem era da região norte, e outros reinos lá tem uma aproximação muito grande com aquela região norte de Israel. Então, por isso, inclusive, faz muito sentido, né, com essa profecia ali numa região de obscuridade, de sincretismo, em que os habitantes ali flertavam muito com os hábitos e a religiosidade pagã. Ali é de onde vem a luz. Não que ele tenha nascido ali, ele não nasceu na Galiléia, mas ali é que ele tem a maior parte do seu ministério sendo exercido, né? Então, uma história muito interessante essa questão. Bom, aqui refere-se a alguns títulos atribuídos a ele no versículo 6.
Ele é chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É um dos textos importantes para a gente defender a divindade de Jesus. Ele não foi um mero homem, nem tampouco ele foi um Deus menor, como algumas religiões acreditam. Ele era o Deus vivo e verdadeiro, o Deus forte, o Pai da eternidade. Ali, na pessoa de Cristo, coexistiam a sua natureza humana e a sua natureza divina. Aqui fala do governo, né? De um governo que está sobre os seus ombros, que está no encalço dele, que tem o interesse de oprimi-lo e de acabar com ele. Porém, o governo dele, aqui na profecia, é afirmado que esse governo se estenderá por todas as nações, haverá paz sem fim no trono de Davi, né? Ele é um descendente de Davi, ele é herdeiro legítimo do trono de Davi, e o seu reinado será estabelecido com juízo e justiça e jamais terminará. Então, quando eu sei que algumas pessoas, né, especialmente nos últimos anos aí, talvez se questionaram por que alguns pastores não tratam de questões políticas, não se referem a candidatos A ou B nas suas falas, não instruem a igreja a votar em determinado candidato, assim por diante. Eu entendo essas pessoas por um lado, mas por outro, eu entendo que se nós temos a Bíblia como palavra de Deus e nós cremos que o que está na Bíblia é verdade, então os reinos humanos não é que eles não têm importância, eles têm importância. Nós vivemos nesse tempo, somos cidadãos deste país, mas os nossos olhos, nós que cremos na Bíblia, nossos olhos estão para além da realidade que nós vemos. Nós sabemos a respeito de um rei supremo, senhor de todos os reinos, que implementará o seu reino definitivamente, um reino de justiça, de juízo, de paz. Então, por que eu devo me comprometer tanto com um candidato A ou um candidato B, se eu sei que um rei soberano, senhor dos céus e da terra, que é perfeito, nele não se encontra absolutamente nenhuma corrupção, ele trará o seu reino. Ou seja, eu devo ser, essa é a minha conclusão, eu devo ser um militante não dessa política partidária que nós observamos hoje no Brasil e no mundo, mas eu devo ser um militante, entre aspas, de uma causa superior, de uma causa que triunfará sobre todas as outras causas. Eu devo ser um soldado a serviço do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, e não do candidato A ou B. Porque ambos, ou quaisquer outros que se possam idealizar, eles não são dignos de assumirem o trono. Quando a gente observa, por exemplo, o texto de Daniel capítulo 4, ali Nabucodonosor, que era grande e poderoso no reino da Babilônia, ele é humilhado. E a profecia diz para ele: você vai passar por tudo isso até que você saiba que o Altíssimo governa, é rei sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. O Altíssimo é Senhor sobre o reino dos homens e ele o dá a quem quer. É a serviço desse Altíssimo que nós devemos estar, não a serviço de fulano ou beltrano, porque ambos são indignos de ocuparem o cargo que estão. Se estão lá, é porque Deus permitiu que lá estejam, seja para a bênção de um povo ou para juízo de um povo. E eu creio, a minha percepção, é que os governantes que Deus tem dado ao Brasil são para juízo da nação. Então, eu não posso me comprometer de forma tão vital com homens.
Não podemos confiar em homens. Jeremias 17, maldito o homem que confia no homem, mas bendito aquele que confia no Senhor. Nós confiamos no Senhor. O seu governo é que se estenderá no final das contas. E é por ele que nós lutamos, é por ele que nós nos empenhamos. Ele é o Senhor, ele é o Rei, ele é tanto o detentor do poder legislativo, do poder judiciário, como do poder executivo. Nele concentra-se todo o poder sobre todas as nações. Por que a gente vai buscar por vias falhas a paz, se nós podemos buscar por uma via genuinamente triunfante a paz? É por Cristo que nós devemos lutar. Somente Ele é digno da nossa militância, do nosso empenho. É claro que, como cidadãos aqui do Brasil, nós temos responsabilidade em buscar, em analisar e fazer o nosso voto com responsabilidade. A gente não tem candidatos ideais. A gente sempre vai ter opções falhas, a qual a gente vai ter que optar ou por um menos falho, né? Ou, como muitos fazem, optar por não escolher ninguém. Né? Isso tem também seu preço. Mas o fato é que tudo isso, muita gente briga e cria situações por conta de toda essa política partidária, quando nós deveríamos nos unir em prol de um reino vitorioso, o reino de Deus. Versículo 8. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó, e ela caiu em Israel. Todo o povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que com soberba e orgulho de coração dizem: os tijolos ruíram por terra. Mas nós vamos reconstruir com pedras lavradas os sicômoros. Os sicômoros foram cortados, mas nós os trocaremos por cedros. Por isso o Senhor suscitou contra ele os adversários de Rezim e instigou os inimigos. Do oriente vieram os sírios, do ocidente vieram os filisteus e devoraram Israel, com a boca escancarada. Nem com tudo isso se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Mas este povo não se voltou para aquele que o feria, nem buscou o Senhor dos exércitos. Por isso, num só dia, o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco. O ancião e o homem de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina a mentira é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são destruídos. Olha só. Os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são destruídos. Por isso, o Senhor não se alegra com os seus jovens, e não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e maus, e todos falam tolices. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Porque a maldade queima como um fogo. Ela devora os espinheiros e as ervas daninhas. Incendeia as árvores do bosque, e estas sobem em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos exércitos, a terra está em chamas, e o povo é como lenha para o fogo. Ninguém poupa o seu irmão. Abocanham à direita e ainda têm fome. Devoram à esquerda e não se fartam. Cada um come a carne do seu próprio braço. Manassés ataca Efraim, e Efraim ataca Manassés, e ambos juntos atacam Judá. Nem com tudo isso se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Então, a parte A do capítulo fala de um anúncio de esperança. A parte B fala do juízo presente sobre o povo, enquanto tudo aquilo não acontece. Né? Pois bem, agora o capítulo 10.
Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressivos, para negarem justiça aos pobres, para privarem do seu direito os aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas o que vocês vão ver no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem vão pedir socorro? E onde deixarão a sua glória? Nada mais lhes resta a fazer, a não ser curvar-se entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Profecia contra a Assíria. Ai da Assíria. Assim, essa é uma outra questão importante para eu destacar desde já. Nos livros proféticos, Deus não pronuncia seu juízo apenas sobre o seu povo, ou o reino de Judá, ou o reino do norte. Ele também anuncia juízo contra outros povos. Vai ter alguns livros proféticos que se referem a juízo de outras nações. Por quê? Porque Deus é Senhor do mundo inteiro. Ele não trata apenas com o seu povo, ele trata com todos os povos. Você deve se lembrar, quando nós lemos o livro de Josué, eu falei várias vezes, que ali era uma tratativa de Deus com os povos cananeus. Deus usando o seu povo para trazer juízo contra os povos pagãos daquela região. E ao longo dos livros proféticos nós vamos ver vários momentos em que Deus anuncia seu juízo contra outros povos, porque o olhar de Deus não está só sobre Israel. Não é só Israel que deve obediência a Deus. Os outros povos, quando e sempre agem com rebeldia contra a lei de Deus, eles também deverão acertar as contas com o Criador. A gente não pode perder isso de vista. Ai da Assíria, cetro da minha ira. A vara em sua mão é um instrumento do meu furor. Olha só o que ele está dizendo. Ele está dizendo que ele usou a Assíria como instrumento do seu furor para oprimir povos, para trazer seu juízo sobre povos. Então, assim como Deus usou Israel para trazer juízo sobre as nações da região de Canaã, também Deus pode usar a Assíria como instrumento de juízo sobre o seu próprio povo, ou a Babilônia, ou a Síria, ou qualquer outra nação. Então ele está dizendo, ai da Assíria, que foi cetro da minha ira. Foi instrumento pelo qual eu exerci o meu poder, diz Deus. Ele era vara na mão de Deus, instrumento do furor de Deus. Olha só, eu a envio contra uma nação ímpia, e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Então, quando a gente vê conflitos geopolíticos, não é que um é o mocinho e o outro é o vilão. Na realidade, Deus pode estar usando um povo para trazer juízo contra o outro povo. Em um outro momento da história, Deus pode usar um outro povo para trazer juízo sobre este que agora está sendo usado. Ela, porém, olha só, assim não pensa. A Síria não se deu conta de que ela é instrumento de Deus. O seu coração não entende assim. Pelo contrário, em seu coração só pensa em destruir, em exterminar não poucas nações. Porque diz, não são meus comandantes, todos eles reis? Não é Calno como Carquemes? Não é Amate como Arpadade? E Samaria como Damasco? O meu poder, olha o que eles dizem, o meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que suas imagens de escultura... Peraí, deixa eu ver se é eles que falam ou Deus que fala. É eles que estão falando ainda, ó. O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Será que não posso fazer com Jerusalém e com os seus ídolos o mesmo que fiz com Samaria e com seus ídolos? São questionamentos, são palavras que a Assíria fazia. Por isso, quando o Senhor tiver acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará
a arrogância do coração do rei da Síria e o excessivo orgulho dos seus olhos. Depois que Deus usar a Síria para trazer juízo sobre Sião, sobre Jerusalém, sobre todo o seu povo, então, aí sim, ele vai castigar a Síria por conta do seu orgulho, porque o rei disse: eu fiz isso com o poder da minha mão e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros e como valente abati os que se assentavam em tronos. Meti a mão nas riquezas dos povos, como se mete a mão num ninho e como se ajuntam os ovos abandonados. Assim eu ajuntei toda a terra e não houve quem batesse as asas, ou abrisse o bico, ou desse um pio. Agora eu fiquei na dúvida se é a Síria que fala ou é Deus o rei. Acho que é o rei da Síria, né? Está se referindo aqui ao rei da Síria. Então, esse rei se manifesta todo o seu orgulho, toda a sua altivez. Né? Se você ler Daniel 4, é a mesma coisa. Nabucodonosor, ele está cheio de vanglória, cheio de orgulho por tudo que ele faz, e Deus o abate e o humilha. Versículo 15. Será que o machado pode se gloriar? Olha só, essa agora é a palavra de Deus. Será que o machado pode se gloriar contra aquele que corta com ele? Deus é o detentor do machado. A Assíria é o machado. Será que a Assíria pode se gloriar contra Deus? Ou será que a serra pode se engrandecer contra o que a maneja? Seria como se o cetro movesse quem o segura e o bastão levantasse quem não é madeira? Por isso o Senhor dos exércitos, fará definhar os soldados deles, todos robustos, e debaixo da sua glória acenderá uma chama como a chama de fogo, porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o santo como labareda, que num só dia queimará e consumirá as ervas daninhas e os espinheiros da Assíria. Também destruirá totalmente a glória da sua floresta e do seu campo fértil, e será como quando um doente vai definhando. As árvores que restarem na sua floresta serão tão poucas que até uma criança poderá contá-las. Então Deus anuncia o juízo contra a Síria. Aí agora, naquele dia, olha só, sempre aparece a expressão, naquele dia, naquele dia. Naquele dia, os restantes de Israel e os da casa de Jacó que tiverem escapado nunca mais se apoiarão naquele que os feriu, mas se apoiarão no Senhor, o Santo de Israel. Um resto voltará. Sim, um resto de Jacó voltará para o Deus forte. Porque ainda que o povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um resto voltará. Irmãos, falta tempo e falta aqui condições da gente trabalhar todas essas questões teológicas que estão aqui. É possível que esteja se referindo aqui ao retorno de Judá, daquele grupo de judeus que volta da Babilônia para sua terra, depois do exílio, 70 anos depois. Mas aqui certamente também tem nuances que se aplicam ao Israel de Deus, se aplicam à consumação dos séculos, a Assíria representando o reino deste mundo que será destruído, e aqui esse resto representando aqueles que creram no Deus forte, que é o Cristo, o príncipe da paz. Eles, apenas eles, esse remanescente fiel, é que serão reunidos diante do Senhor e se apoiarão no Senhor, estarão com o Senhor para sempre. Porque, esse aqui eu já li. Porque essa destruição já determinada, o Senhor dos exércitos, a executará no meio de toda esta terra. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos: povo meu, que mora em Sião, não tenha medo da Assíria, quando ela castigar você com uma vara e levantar contra você o seu bastão, à maneira dos egípcios, pois daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir, porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian, junto ao rochedo de Horebe. O seu bordão
estará sobre o mar, e ele o levantará, como fez no Egito. Naquele dia, o peso deles será tirado dos ombros de vocês, e o jugo deles será removido do pescoço de vocês, jugo que será despedaçado por causa da gordura. A Síria vem a Ayat, passa por Migron e em Miquimás larga sua bagagem. Passa o desfiladeiro, a loja Singeba. Já Ramá treme, Gibeá de Saul foge. Grite bem alto a filha de Galim. Escute, ó Laís, pobre Anatote. Madmena se dispersa e os moradores de Gebim fogem para salvar-se. Naquele mesmo dia, a Síria parará em Nob. Agitará o punho fechado para o monte da filha de Sião, a colina de Jerusalém. Mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência. As árvores de grande porte serão derrubadas, e as mais altas serão abatidas. Cortará com o machado as árvores da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Então, mesmo que eles estejam se engrandecendo, mesmo que eles estejam vindo galopantemente contra o povo de Deus, Deus afirma: eu vou cortar os ramos deles, eu vou cortar as árvores deles, eu vou acabar com eles. Esse é o capítulo 9 e 10. Esse é o capítulo 10, também é o capítulo 9 que nós acabamos de ler. E agora vamos ao último capítulo da segunda carta de Paulo a Timóteo. A fidelidade na pregação. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte, com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. O que Paulo está dizendo aqui, olha, eu estou em nome de Deus, o Senhor, aquele que vai trazer o seu reino, prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra, mesmo que as pessoas não queiram ouvir. As pessoas, na verdade, vão se cercar, se rodear de mestres segundo as suas próprias cobiças, ou seja, elas vão querer ouvir o que gostam. Vão querer receber palavras que afaguem o seu ego, que façam coceira nos seus ouvidos. Coceira nos ouvidos é sabe aquele carinho gostoso? As pessoas gostam disso. Elas não vão suportar a sã doutrina, a doutrina sadia, a doutrina bíblica. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas. Suporte as aflições. Faça o trabalho de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Continue pregando, continue ensinando, continue anunciando a palavra de Deus. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati um bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará, olha aqui, naquele dia. Veja que às vezes que eu sublinhei o naquele dia foi lá no livro de Isaías. E aqui nós estamos no Novo Testamento. Também aparece a expressão naquele dia, certamente se reportando ao dia final, ao dia em que haverá a consumação da história. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aquele dia é o dia da vinda de Cristo. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério.
Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele, também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Olha só, provavelmente ele tinha em mente esse homem aqui, o Alexandre, quando ele escreveu esse trecho anterior aqui, quando fala que eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, aqui no versículo 4. Esse Alexandre foi um dos que resistiu fortemente às palavras de Paulo. Na minha defesa, ninguém foi a meu favor. Depois, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele, glória para todo sempre. Amém. Dê saudações a Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Faço o possível para vir antes do inverno. Eubulo manda saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor esteja com o seu espírito. A graça esteja com vocês. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos por Isaías 9 e 10, pelas palavras ali proferidas pelo profeta, que nos fazem, ó Deus, refletir a respeito da tua promessa da vinda de Cristo, o Rei dos Reis, o Deus forte, o Príncipe da paz, o Rei cujo reino se estenderá por toda a terra, um reino de justiça, de retidão. Senhor, ajuda-nos a nos comprometer com este reino e a buscá-lo acima de tudo. Como diz a tua palavra, que nós devemos buscar o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Senhor Deus, te agradecemos por vermos no capítulo 10 um pronunciamento sério contra a Assíria, que nos faz refletir, ó Deus, no teu poder sobre todos os reinos, no teu domínio sobre todos. E estes reinos que até hoje se manifestam com orgulho, com soberba, que se distanciam do Senhor, eles terão de prestar contas ao Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia do seu povo, o resto, o remanescente, aqueles que se uniram pela fé ou que se unirão pela fé em Cristo. Protege-os e guarda-os, livra-os de todo mal. E quanto ao capítulo que lemos, ó Deus, agora, na segunda carta de Paulo a Timóteo, te agradecemos por termos concluído a leitura desta carta e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê intrepidez para não só pregarmos a verdade, mas nos apegarmos a ela com todas as nossas forças. Que o Senhor dê ousadia, coragem a todos os líderes e pastores, a que preguem com insistência, seja em momento oportuno ou até em momentos inoportunos, e possam se manter firmes mesmo diante daqueles que resistem à palavra. Que os teus líderes, ó Deus, que por vezes são abandonados, que por vezes são menosprezados, que eles se mantenham firmes e possam continuar, ó Deus, o ministério que o Senhor lhes conferiu, até que completem a carreira. Abençoa-os, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Essa foi a leitura de hoje. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.